Como ser consistente em algo se você nem sabe o que quer. A verdade é que durante muito tempo eu invejei pessoas que nasceram sabendo o que iriam ser. Sabe aquela pessoa que desde criança fala eu vou ser médico e vira médico ou qualquer outra profissão? A grande verdade é que eu passo meus dias pensando o que eu sou. Já fiz muito mais isso do que eu faço hoje de fato. 3 empresas abertas e eu ainda deito à noite com a sensação de não ter achado o meu lugar. E é por isso que eu tô gravando isso daqui. Mas eu aprendi uma coisa nesses últimos anos que não vejo muitas pessoas falarem. Existe um tipo de pessoa, como eu estava comentando, que nasceu com um talento e esse talento virou a profissão dela. E não importa se dá muito ou pouco dinheiro, ela está feliz. Essa pessoa está sempre feliz porque ela sente que nasceu para fazer aquilo. Para ela, consistência não é um esforço, é só viver. Como se fosse o Neymar ou o Pelé ou o Ronaldinho Gaúcho com uma bola no pé. Ou aquela pessoa que sentou na frente de um piano, começou a tocar e falou: eu nasci para isso, eu nasci para ser músico. Mas a grande maioria das pessoas não é o Neymar. Nós não somos o Neymar ou o Beethoven da vida. E é exatamente aí que mora uma grande armadilha. Porque quando você olha para sua vida e não vê esse talento gritante se manifestando, você começa a achar que o problema é você. Que você não é prodígio de nada e que você vai ter que se contentar com algo que não parece grandioso o suficiente para você apontar e falar: esse é o meu propósito. E aqui vai a primeira verdade que eu aprendi do jeito difícil. Se você sente essa angústia dentro de você, na grande maioria das vezes você já sabe o pra que nasceu. Você já descobriu. O que acontece é que você não acha que aquilo é grandioso o bastante. Principalmente quando você se compara. Porque falar que você é cantor soa mais bonito do que falar que você nasceu para ser professor, talvez. Ou, sei lá, até para dizer que o seu sonho é abrir uma gráfica, porque você é apaixonado por aquele modelo de negócio por um motivo que só você entende. E aí você se sabota. Você olha pro que é seu e despreza, porque não brilha como o do outro, entende? E é aqui que eu preciso te falar do César Cielo. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu lembrei de uma palestra que eu vi dele, né? O maior nadador da história do Brasil e um dos maiores nadadores da história. Cielo disse: se te perguntarem por que você faz o que faz e a resposta for simplesmente porque sim, isso basta. Desde que você saiba que aquilo pode dar uma vida melhor para alguém que você ama, ou melhor, a sua própria vida. Só isso. Porque sim é um motivo suficiente. E pode parecer, isso é muito superficial. Agora, pensa no que esse cara fez. Ele se trancou em centros de treinamento por meses, nadando a mesma piscina milhares de vezes, para melhorar 1/100º de segundo. 1/100º. E se você perguntasse para muita gente se aquilo parecia um propósito de verdade, muitas pessoas diriam que talvez era um propósito vazio. Onde está a grandiosidade em 1/100º, não é? Mas a grandiosidade não está necessariamente no 100º, está no que aquele 100º mudaria na vida dele e na de quem ele amava, na de quem ele ama. Então, a grande lição é: para de exigir que seu propósito seja tão filosófico, que ele salve o mundo, que ele caiba numa frase bonita na bio do Instagram. A grande maioria dos propósitos que sustentam uma vida inteira não são grandiosos. Eles são só verdadeiros. E eu passo muito isso, tá? Eu tô gravando esse vídeo, mas eu passo muito isso. Eu tenho que aprender muito com isso também. Esse ano eu visitei uma faculdade de negócios. Eu vi jovens de 18 e 19 anos construindo empresas com um sorriso no rosto, com uma certeza que eu não tinha. E eu senti inveja, não do que eles tinham, mas da sensação de estarem no caminho certo. E eu passei um tempo me martirizando com isso, sabe? Até entender, eles não tinham mais certeza que eu porque eram melhores. Eles simplesmente tinham começado a andar antes. Aquela certeza deles não veio de nascença. Ela apareceu depois que eles começaram a mão na massa. E eu ainda não tinha a minha porque eu ainda estava sentado. Não dizendo que eu não estava trabalhando, mas sentado no sentido dessa busca por propósito, ao invés de me mexer para fazer aquilo que eu já sabia e que eu estava travado por comparação e de não sentir que talvez fosse grandioso o suficiente.
E se talvez você está se perguntando qual é o meu propósito, então eu te conto rápido aqui. Eu descobri algumas coisas que me dão propósito. Uma delas é construir um negócio que seja alinhado com o meu objetivo de vida. E na jornada tem que acontecer duas coisas. Eu me divertir e impactar pessoas. E esse canal aqui é a minha tentativa de fazer os dois últimos, né? Que é me divertir e impactar pessoas. E olha, ninguém volta de mim. Ninguém sabe desse canal. Nem meus amigos, nem minha família, nem minha namorada. Não contei pra ninguém. Então, se você está aqui agora, um algoritmo achou que essas palavras tinham a ver com você e você ficou até aqui, então provavelmente tinham mesmo, né? E se for o caso, se inscreva, essa conversa continua nos próximos vídeos, tá? Bom, agora tem uma mentira ainda maior que trava a gente. A mentira é achar que no dia em que você encontrar o seu propósito, tudo vai se construir sozinho, que vai ficar fácil, que o caminho se abre e você só caminha. E não é assim. Encontrar o propósito é uma parte da jornada. E repara que realmente, assim, eu disse uma parte, porque não é um começo. Eu passei quase 7 anos investindo em mim, tentando negócio, testei, abri, fechei, me frustrando, achando que quando eu finalmente achasse a resposta, o peso ia sumir. Mas o peso não some, o peso não sumiu de mim. Quando eu achei uma direção, ele foi só diminuindo conforme eu andava, tá? Isso é muito importante você entender. Isso não é só a minha sensação. E eu vou dar um exemplo, assim. Eu gosto muito de estudar, volta e meia, um pouco sobre psicologia, entender alguns conceitos filosóficos que eu acho que é muito importante para nós, tá? Eu acabo me enquadrando muito naquele quadro de um empresário filosófico que reflete muito ao longo da jornada. Mas existe um psicólogo que se chama Daryl Ben, alguma coisa assim, Daryl Ben. E ele propôs uma ideia que ficou conhecida como a teoria da autopercepção. A ideia é essa: quando seus sinais internos são confusos, quando você não sabe direito o que sente ou o que quer, você descobre quem você é observando o que você faz. Você vira um observador de si mesmo e deduz suas convicções a partir das suas ações. Então, repara no tamanho disso. A gente acha que primeiro se descobre e depois a gente age. Só que Ben mostrou que funciona totalmente ao contrário. Você age e agindo que você descobre. Suas ações não são a consequência de quem você é. Elas são a evidência. Ou seja, enquanto você está parado esperando a clareza chegar, você está negando a si mesmo a única fonte de informação que existe sobre você. O que você faz. Então, é isso que eu vim te dizer. Se falta em você aquela sensação de ter encontrado o que te apaixona, para só então ser consistente, para de esperar. Faz o contrário. Seja consistente em buscar, seja consistente na procura, porque é de fato que vem fazendo sentido para mim, o que me salvou de uma angústia gigante. Eu não fui consistente no meu propósito, eu fui consistente em caçar ele. Anos comprando curso, indo a evento, errando, ajustando. E quando as respostas começaram a chegar, eu já estava no meio do caminho, não no começo. A busca me adiantou. Não fica parado, esperando a clareza cair do céu para depois se mexer. Comece a se mexer e a clareza vem no caminho. Porque a consistência cria a clareza.